Quinta sessão do julgamento dos generais Dino e Copelipa. Combate à corrupção, Angola propõe criação de redes de cooperação regional e internacional. Faixa de Gaza, Israel emite ordem de evacuação da maior parte da cidade de Rafah. Hoje notícias, segunda-feira, 31 de março de 2025. Bem-vindos à atualidade. Hélder Copelipa e Leopoldino do Nascimento. Ambos estão acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. A partir do Tribunal Supremo, o Alberto Capitão traz todas as informações, agora em direto. Capitão, boa tarde. Viva, boa tarde. De facto, Manuela Costa e a quem nos acompanha por esta altura no Hoje Notícias, esta sessão de hoje foi adiada para ter sequência na próxima segunda-feira, tudo porque os representantes da empresa CIFA Angola não se fizeram presentes e também não enviaram mandatário judicial para esta sessão de julgamento. Ao que se sabe, até o momento, a CIFA Angola não constituiu nenhum advogado, daí que não tem sido representada nestas sessões de julgamento deste processo de número 38/2022, em que são arguidos os generais Hélder Vieira Dias Copelipa e também Leopoldino Fragoso do Nascimento. A expectativa que o Tribunal Supremo apresentasse as suas respostas às questões prévias levantadas pelos advogados de defesa. Todavia, quando eram 11 horas pontualmente, a juíza chegou à sala de julgamento para constatar se estava tudo pronto para dar sequência ao julgamento, e quando apercebeu-se da ausência dos representantes da empresa CIFA Angola, tomou então a decisão de adiar ou suspender este julgamento para feira, tal como nas palavras da juíza Anabela Valente. Estamos incompletos, falta a arguida CIF. Foram notificados da contestação, da data de início do julgamento e, como disse o oficial, quinta-feira foram notificados para estarem presentes hoje e até agora não comparecem. O tribunal vai ter que suspender a audiência para a Câmara Criminal diligenciar, oficiando Sua Excelência, Sr. Ministro do Comércio, juntar ao ofício as cópias das certidões de notificação e retomaremos os trabalhos segunda-feira de manhã às 10, com a presença do CIF. Isto porque, se continuarmos a sessão de julgamento, poderá ser arguida uma nulidade insanável, uma vez que CIF é arguida e tem que estar presente. Mandatário judicial. Não querendo constituir mandatário, o tribunal vai indicar um defensor oficioso e, depois de regularizarmos esta situação, vamos então dar as respostas às questões prévias que foram apresentadas pelos ilustres mandatários judiciais aqui presentes. Então, gostaria que ficasse consignado em ata. Por favor, secretariado, e dar a ata da sessão anterior aos mandatários e aos arguidos para poderem assinar. Está encerrada a sessão de hoje até segunda-feira às 10. Encerrada. Perdemos o Alberto Capitão, que na verdade trazia aqui então esta decisão do Tribunal Supremo quando do julgamento dos generais Dino e Copelipa.
Vamos olhar para outras matérias. Angola propõe a criação de redes de cooperação regional e internacional para combater crimes como o tráfico de drogas, branqueamento de capitais e a corrupção. A proposta foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, durante a sua intervenção no 16º Encontro Internacional de Ciências Penais 2025 e no 4º evento sobre legalidade, direito e sociedade, promovido pela Fiscalia-Geral da República de Cuba. No evento, o Procurador-Geral alertou para preocupação crescente com os ataques informáticos aos sistemas financeiros que impactam negativamente a economia e a segurança social. Hélder Pitagros destacou igualmente que Angola desempenha um papel fundamental como ponto focal da cooperação judiciária internacional em matéria penal, facilitando a troca de informações e a assistência mútua entre os países, conforme estabelecido em convenções internacionais, não deixando de parte o alerta para os riscos da mineração de criptomoedas, uma atividade que tem sido usada para branqueamento de capitais e que provoca danos significativos à rede elétrica do país. Segundo o procurador, a criminalidade transnacional representa uma ameaça crescente à segurança e à estabilidade dos nossos países. O combate a essa forma de criminalidade exige uma ação coordenada e concertada da comunidade internacional. Angola tem reforçado a sua adesão a diversos instrumentos jurídicos internacionais, como a Convenção das Nações Unidas contra o Cibercrime, aprovada recentemente em Nova Iorque, e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Convenção de Palermo, fundamental para o combate ao tráfico de pessoas, armas e branqueamento de capitais. Foi também destacado na sua intervenção a importância do Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI na definição de padrões para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Embora Angola ainda não seja membro do GAFI, tem trabalhado para alinhar a sua legislação e políticas com as recomendações do organismo. Hélder Pitagros sublinhou a relação histórica e de irmandade entre Angola e Cuba, salientando o apoio cubano durante a luta pela independência e a formação de quadros angolanos em diversas áreas como a educação e saúde. O Procurador-Geral reafirmou o compromisso da PGR com a promoção da legalidade e a proteção dos direitos dos cidadãos. Destacou ainda a implementação em 2025 de um programa de digitalização dos serviços da PGR, com o objetivo de aumentar a eficiência e transparência na instituição. E já aqui fizemos referência que foi adiada a 5ª sessão do julgamento em que são arguídos os generais Hélder Copalipa e Leopoldino do Nascimento. Os dois estão acusados dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, burla por defraudação, associação criminosa e abuso de poder. Nós vamos voltar então ao contato com o Alberto Capitão, que está no Tribunal Supremo e acompanha esta sessão que foi adiada. Aqui os argumentos da juíza da causa, a doutora Anabela Valente, quando apresentava as razões que estão na base da suspensão desta 5ª sessão de julgamento do processo 38/2022, em que são arguídos Hélder Vieira Dias Copelipa e também Leopoldino Fragoso do Nascimento, generais angolanos. Este processo, este julgamento, no caso, hoje seria o dia preparado para que o Tribunal Supremo respondesse às questões prévias que foram apresentadas pelos advogados de defesa. Todavia, isso não aconteceu pela ausência dos representantes da empresa Cifa Angola, que foram convocados para a sessão. Mesmo assim, não se fizeram presentes e não justificaram se tem já constituído um corpo de advogados para este processo. O advogado Benja Satula, representante do leque de advogados de defesa, disse que o posicionamento do tribunal em adiar uma vez mais a sessão é compreensível, mas, por outro lado, reconheceu que começa a ser desgastante para os arguídos, já que são muitos os adiamentos e, de alguma forma, vai tornando mais oneroso todo este processo e também vai cansando os envolvidos no caso. É um assunto que vamos continuar a acompanhar deste lado para, nos próximos espaços de informação da Rede
girassol levar até à nossa audiência mais desenvolvimentos. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigada por estas informações. A Associação da Defesa do Consumidor promete levar às barras do Tribunal comerciantes que continuam a especular os preços dos produtos da cesta básica. A instituição reuniu-se com os importadores e comerciantes de Cabinda para alertar sobre as consequências desta prática, onde a sociedade é chamada a denunciar atos do género. O índice elevado de especulação dos preços de produtos da cesta básica preocupa a Associação da Defesa do Consumidor em Cabinda. Para se contrapor a esta situação, a Associação promove encontro com os importadores, comerciantes e membros da sociedade com o objetivo de alertar sobre as medidas que serão aplicadas aos que especulam os produtos nos mercados. De acordo com a Associação da Defesa do Consumidor, a população em Cabinda tem estado a sofrer bastante com as especulações dos preços dos produtos da cesta básica. Doravante, medidas de fiscalização serão implementadas. A população é chamada a participar nas denúncias, a fim de facilitar os trabalhos dos técnicos. Nós, enquanto defensores do consumidor, temos estado a registrar um conjunto de anomalias no mercado de consumo que fere substancialmente aquilo que são as normas, aquilo que é a lei de defesa do consumidor, sobretudo nos seus artigos 4º e 5º. O quarto fala realmente de quais são os direitos do consumidor e esses direitos são sistematicamente violados. O responsável da Associação da Defesa do Consumidor em Cabinda afirma que a situação especulativa chegou a um nível insustentável na província. Nós temos estado a registrar a coabitação de produtos alimentares com produtos nocivos. Portanto, é inadmissível quando vamos num estabelecimento, muitas das vezes um estabelecimento de renome, e vai encontrar, suponhamos, arroz, onde vende o arroz, também vende a gasolina. Quer dizer, é extremamente inadmissível. Quem insistir a violar a lei poderá ser levado às barras do tribunal, segundo o responsável da ADECOR. Alguns comerciantes, no afã de lucros fáceis, eles retém o estoque que tem, no sentido de haver escassez no mercado para aproveitar-se de alguns lucros. Isso também constitui crime e, naturalmente, os órgãos judiciais também têm estado a tomar a peito, porque nós temos estado a levar muita gente à barra do tribunal, caso a situação se impor. Importadores, comerciantes, prestadores de serviços estão a ser alertados sobre as consequências que podem advir com a prática de especulação de preços dos produtos da cesta básica. O encarregado de negócios dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe, James Story, inicia amanhã, 1 de abril, visitas aos projetos chaves ao longo do corredor do Lubito, onde estão em curso avultados investimentos. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe informou em comunicado de imprensa que a missão destaca o apoio dos Estados Unidos da América à promoção da prosperidade através do desenvolvimento industrial, infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, cadeias de fornecimento de minerais críticos, desminagem e atividade comercial no setor agrícola em todo o território angolano. A delegação será composta por 17 embaixadores e altos funcionários angolanos e líderes empresariais. A jornada será desenvolvida até o dia 3 de abril. Avançamos para outras notas. Luanda será palco de 22 a 24 de julho da 2ª Conferência Ministerial do Turismo e Transportes de África, um evento que prevê juntar na capital angolana mais de 30 ministros africanos e perto de 500 participantes. A conferência tem pela frente a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas e a Organização da Aviação Civil Internacional. O evento prevê juntar mais de 30 ministros africanos e perto de 500 participantes, entre representantes de companhias aéreas, operadores turísticos e investidores internacionais. O programa de atividades reserva, entre outros, a análise de temas sobre investimentos, inteligência artificial, novas políticas de conectividade aérea, assim como a definição e implementação de estratégias que assegurem a competitividade e o desenvolvimento sustentável de ambos os setores no continente africano. Em conferência de imprensa realizada recentemente,
O ministro do Turismo, Márcio Daniel, destacou as potencialidades de Angola para o desenvolvimento do turismo como fator essencial para a diversificação da economia nacional, tendo referido que o país precisa atingir patamares equivalentes aos dos países da região e outros de expressão portuguesa que baseiam as suas economias neste setor. Já a diretora regional da ONU Turismo sublinhou o compromisso de Angola garantir o sucesso do evento, além de, por outro lado, ter enaltecido a qualidade dos encontros mantidos com as autoridades angolanas. A primeira edição da Conferência Ministerial do Turismo e Transportes de África realizou-se em Cabo Verde em 2019, com a participação de mais de 20 ministros. Angola tem investido significativamente no reforço da sua conectividade aérea, tendo registrado um aumento de 25% no tráfego de passageiros internacionais em 2023. E a província de Luanda foi palco de uma Assembleia Geral que abordou o compromisso com o empoderamento da comunidade. O evento foi promovido pela cooperativa Kudisanguessa, com sede em Malange. A cooperativa agropecuária Kudisanguessa, situada na província de Malange, na vila do Coale, realizou na manhã deste domingo em Luanda a sua segunda Assembleia Geral, com o objetivo de discutir questões relacionadas ao futuro da cooperativa, do turismo e da produção agrícola daquela circunscrição territorial. Isaac Luamba, presidente da cooperativa, disse que entre os objetivos da sua ação consta igualmente o apoio às comunidades rurais. Objetivos consistem em ajudar as comunidades do Coale, sabendo que são comunidades da área rural, carecem de todo tipo de apoio, de ajuda, desde o âmbito social, econômico. Então, a cooperativa Kudisanguessa propõe-se em apoiar essas comunidades. É uma cooperativa que tem apoiado muito o município do Coale, agora enquanto município e antes enquanto comuna, com algumas ações, não só no ramo da agricultura, mas como no ramo do saber e da saúde. Tivemos durante o período passado algumas feiras, feira de saúde, no município e em várias localidades do município. Sob o lema Um compromisso com o empoderamento da comunidade, o presidente da Mesa de Assembleia Geral, Alberto Cafuça, afirmou que a cooperativa vai continuar a sensibilizar as comunidades para receber investimentos estrangeiros, porque o futuro de Angola começa no campo. As localidades, às vezes, desincentivam o investimento de capital privado, nacional e estrangeiro, por a alegação de que as terras são dos seus avós, são terras suas e que não aceitam ninguém. Há uma espécie de afronta às autoridades e nós então entramos aí para sensibilizar, porque os benefícios são muito maiores quando nós aceitamos investimentos estrangeiros. Portanto, temos aqui uma folha de serviços muito grande, no fundo visando o desenvolvimento de Angola, mas esse desenvolvimento, como sabem, tem de começar no campo. Na ocasião, também foram homenageadas figuras religiosas que têm emprestado a sua energia vital à comunidade do Coale, em Malange. Nós queremos agradecer este gesto que a cooperativa Kudisanguessa fez, não só a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também a Igreja Católica, reconhecendo os feitos que estas duas instituições fizeram, principalmente na formação do homem. Nós, na missão que temos lá, é apoiar a escola primária Paulo VI, que encontra-se junto da Igreja Católica. Aí estão as nossas irmãs prestando o serviço. Pastoralmente também ajudamos no Massango e também ajudamos na catequese das comunas, não é? Das aldeias. O Coale fica a 105 quilômetros a norte da sede do município de Calandula, na província de Malange. Teve início hoje, aqui na capital do país, o segundo conclave angolano sobre diagnóstico precoce e prognóstico melhor, promovido pelo Ministério da Saúde. Vamos ao encontro da Edna Firmino, que tem outras informações deste conclave. Edna, boa tarde. Boa tarde em estúdio, boa tarde para quem nos acompanha. Encontramos-nos no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, onde acontece o segundo encontro
que reúne especialistas que discutem a forma de atuação sobre as doenças reumáticas. O tema deste segundo encontro é diagnóstico precoce e prognóstico melhor. Para entendermos melhor sobre o que se trata, nós vamos ouvir o secretário de Estado para a área hospitalar, Leonardo Europeu. Estamos a realizar no nosso país, pela segunda vez, o segundo conclave da doença cardíaca reumática, que para chamar a atenção não só a sociedade, mas também a comunidade científica do nosso país, para termos mais atenção a este quesito. Para conceitualizar o problema, constitui uma das maiores causas de intervenção cirúrgica. 60% de todos os pacientes operados a nível dos hospitais que têm cirurgia cardíaca, a nível do nosso país, a causa principal é esta, é a febre reumática, que afeta principalmente, tem um conceito médico que diz que a febre reumática lambe as articulações e morde o coração. Então, é uma doença causada por uma bactéria que tem predileção pelas articulações e o coração. Esta afetação no coração faz com que as válvulas, que são os elementos de regulação de entrada e saída do sangue, dos pulmões para toda a economia, seja afetado. Aparecem com manifestações, a criança não consegue exercer a sua vida normal, e razão pela qual tem tratamento desde a profilaxia, que é a prevenção primária, que é feita a nível da comunidade, através do diagnóstico precoce das amidalites purulentas que acontecem na infância e que, como complicação, esta doença cardíaca. Então, a chamada de atenção é sobre a comunidade, por isso realizamos uma marcha ontem, na Marginal de Luanda. Chamamos a atenção não só aos pais para levar as crianças à consulta, a quando estiverem com amidalites. Chamamos a atenção aos profissionais de saúde para um exame físico adequado, uma auscultação, estetoscópio no coração para auscultar se em algum momento existe alguma anomalia, o que seja chamado na medicina como sopro. Também os nossos hospitais, que já têm mais exames complementares, o ecocardiograma é padrão de ouro para o diagnóstico da doença, e já um pouco mais avançado o investimento feito pelo Executivo liderado por Sua Excelência Presidente da República. Neste momento estamos no complexo hospitalar, onde tem a solução final, que é já neste caso a cirurgia cardíaca. Mas o objetivo final é chamar a atenção para o investimento já feito também pelo Executivo na construção de infraestrutura, na formação de 38 mil profissionais, e neste momento os 370 profissionais que são médicos de família, que vão trabalhar nos cuidados primários, que neste momento já estão nos 3 países que estão nesse programa. Temos em Cuba, Brasil e em Portugal, e esses médicos virão reforçar atendimento primário, virão reforçar os nossos centros, postos de saúde e os hospitais municipais. Ouvimos o secretário de Estado, Leonardo Europeu, sobre as doenças cardíacas reumáticas. Este tema que reúne aqui vários especialistas, dentre eles vários africanos, de vários países africanos como Etiópia, África do Sul e também Moçambique. De fora de África tem especialistas dos Estados Unidos, Brasil, Portugal e Itália. Este é o segundo encontro que acontece aqui no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Nós vamos continuar aqui a acompanhar esta atividade e voltaremos quando for motivo de mais notícias. A partir do Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, despedem-se Leandro Diogo e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino, e obrigada por estas informações. São 12h24. Daqui a pouco, Donald Trump sugere possibilidade de disputar um terceiro mandato à presidência dos Estados Unidos da América. É depois do intervalo. O Hoje Notícias volta em instantes. Até já. Doze horas e 27 minutos, estamos de volta agradecendo o carinho da sua audiência.
O Comitê Central do MPLA está reunido em Luanda para a 8ª sessão ordinária sob a liderança do presidente do partido, João Lourenço. O principal ponto da agenda é o debate sobre a revitalização do setor industrial em Angola, desafios e oportunidades. O encontro acontece no Centro de Conferência de Belas, no Futungo de Belas, e é para lá que seguimos em direto com a Fernanda Gonga, que completa a informação. Fernanda, boa tarde. Muito boa tarde, Manuela Costa, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Já está a acontecer aqui a reunião, está a acontecer a portas fechadas aqui no Centro de Conferências do Futungo de Belas, a reunião que está a ser orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, que ao longo do discurso da abertura fez referência a que o MPLA deve estar à altura para os desafios que o país enfrenta, sobretudo na revitalização do setor industrial e também na implementação da agenda política do ano de 2025, agenda política do partido, que, segundo o presidente João Lourenço, deve priorizar os interesses do país aquém dos interesses do partido. A agenda política do partido para o corrente ano, que deve ser implementada por todos os órgãos e organismos do partido, por todos os dirigentes, quadros e militantes do nosso partido, não para servir apenas os interesses do partido, mas sobretudo para servir a nação e os seus cidadãos. Para isso, o partido deve trabalhar para o mesmo fim, o de servir o povo, de forma permanentemente concertada com o Executivo e com os seus deputados na Assembleia Nacional, organizados no grupo parlamentar. Muito bem, aqui as palavras do presidente João Lourenço, quando do discurso da abertura da reunião ordinária do Comitê Central do MPLA. Nesta mesma reunião, o presidente João Lourenço aproveitou para anunciar a cerimónia de outorga dos cidadãos que vão ser homenageados pelo contributo que prestaram ao país no processo quer de libertação, reconciliação, assim como também de reconstrução do país. Vão ser entregues essas medalhas a estes cidadãos propriamente no dia 4 de abril do corrente ano, em homenagem a estes cidadãos cujos nomes a Rede Girassol ainda não teve contacto, mas teremos em qualquer ocasião. Obrigada, Fernanda, por estas informações. É a reunião do Comitê Central do MPLA que acontece no Futungo de Belas. Uma plataforma digital estratégica para monitorização e promoção de políticas de igualdade do género em Angola foi hoje lançada pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher. O sistema operacional vai possibilitar a paridade do género através do acesso rápido. O Mandela Silva foi entender melhor sobre esta ferramenta e traz toda a informação agora em direto. Mandela, boa tarde. Boa tarde e boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos numa das unidades hoteleiras aqui na capital, onde o Ministério da Família e Promoção da Mulher está então a lançar uma plataforma digital estratégica para a monitorização e promoção da política de igualdade de género de Angola. Mas para mais informações sobre este assunto, nós vamos então à conversa com a ministra Ana Paula do Sacramento Neto. Para mais informações, Sra. Ministra, muito boa tarde, em direto para a Rede Girassol, uma plataforma digital. Mesmo para início de conversa, o que é e para que serve? Muito boa tarde a todos. Portanto, a plataforma digital serve para monitorar os dados de género de Angola. Nós vamos receber informação de todas as instituições, portanto, os órgãos de soberania, o poder executivo e as academias, a sociedade civil. Onde estiverem mulheres, deveremos ter os dados estatísticos. E para a melhor coordenação, nada mais senão do que uma plataforma onde essas instituições tenham acesso
para introduzir os seus dados e com o Ministério do Planeamento, nomeadamente o Instituto Nacional de Estatística, darmos o devido tratamento e devolvermos a informação à sociedade para saberem como é que estamos em termos de equidade e igualdade de género no país. Senhora Ministra, mesmo para a segunda conversa, é notório que as mulheres hoje, nos dias de hoje no caso, ocupam cargos de destaque. É pretensão do Masfamo valorizar cada vez mais a imagem feminina? Valorizar a imagem feminina, criando os mecanismos de acesso à informação para que ela se mantenha na escola. Portanto, começamos a cuidar da menina, a jovem mulher, para termos mulheres formadas, capacitadas e poderem ascender aos cargos de tomada de decisão muito bem preparadas. Portanto, por isso nós fazemos premiação, como é o caso da Mulher de Mérito, enaltecendo a força, a resiliência, a determinação da mulher, inspirando outras mulheres a seguirem o seu exemplo, porque só assim conseguiremos atingir a paridade. Muito obrigado, senhora ministra. Ouvíamos a ministra da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento, que falava então sobre esta atividade que está a decorrer numa das unidades hoteleiras aqui na capital, sobre o lançamento de uma plataforma digital estratégica para a monitorização e promoção de políticas de igualdade de género em Angola. Para mais informações, este é então um apontamento possível que podemos fazer então desta atividade neste local. Para mais informações, o caro ouvinte e telespectador vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva, e obrigada por estas informações. As autoridades de Mianmar declararam uma semana nacional de luto na sequência do terremoto desta sexta-feira, que resultou na morte de mais de 1.700 pessoas. Confira a seguir o compacto internacional. A Junta de Mianmar declarou hoje uma semana de luto nacional após o forte terremoto de sexta-feira, que matou mais de 1.700 pessoas na antiga Birmânia e na vizinha Tailândia. O período de luto vai até domingo, disseram em comunicado os militares no poder, adiantando que as bandeiras vão ser colocadas a meia haste. Nesta sexta-feira, as autoridades de Mianmar apelaram à ajuda da comunidade internacional, um apelo considerado excepcional, tendo em conta a dimensão dos danos humanos e materiais e o isolamento político da junta no poder. Uma equipa de 37 socorristas chineses chegou a Mianmar no sábado, segundo a agência noticiosa oficial de Xinhua. As Forças Armadas israelitas emitiram hoje ordens de evacuação que abrangem a maior parte da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Israel pôs fim a um cessar-fogo e relançou a campanha militar terrestre e aérea Guerra contra o Hamas, que controla o enclave. As tropas israelitas lançaram uma grande operação em Rafah, na fronteira com o Egito, em maio do ano passado, deixando grande parte da cidade em ruínas. Israel nunca tirou efetivos da zona estratégica estabelecida ao longo da fronteira, justificando que precisava de manter a presença na zona para impedir o contrabando de armas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu novamente neste domingo que poderia tentar um terceiro mandato, desafiando a regra constitucional do país. O bilionário de 78 anos afirmou diversas vezes que pode tentar um terceiro mandato, mas as suas declarações deste domingo são as mais concretas em relação a um plano para atingir esse objetivo. Trump iniciou seu segundo mandato com uma onda. Avançamos para as notas desportivas. O Ilhete recebeu e venceu o Luanda City por 1-0 no Estádio Nacional de Ombaca, no jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional. A equipa do Luanda City travou várias investidas do Ilhete de Benguela no Estádio Nacional de Ombaca neste domingo, no cumprimento da 22ª jornada do Girabola. A primeira parte do jogo ficou marcado por um certo equilíbrio, com os cidadinos de Luanda impuserem seu jogo, marcado por 0-0 no marcador.
Na segunda parte, o Ilhéte de Benguela quis mostrar que manda em sua casa e não tardou para alterar o marcador numa assistência de Caranga para a cabeça do melhor marcador do campeonato, Caporal, que aos 3 minutos marcou para o Ilhéte. Ainda nos primeiros 20 minutos da segunda parte, Edopena, bem na cara do golo, foi travado pelo guarda-redes do Luanda City. Mas ainda assim, os luandinos não baixaram a guarda e protagonizaram lances de perigo, faltando apenas... Neste momento é não sairmos do segundo lugar. Para isso temos que continuar a somar pontos. Todos os dias temos a calculadora para ver quem está nosso atrás e quem está a chegar. E é isso que fizemos. Assim já sabemos que, relativamente ao Bravos, sabemos que ganhou ontem, mantemos os mesmos pontos. Agora vamos fazer contas dos outros que estão atrás. Por enquanto é isso. Não vamos sair do segundo, é a nossa luta. Vamos continuar a trabalhar melhor. Por seu turno, o técnico do Luanda City parabenizou a postura de seus jogadores em campo. Um grande jogo, uma equipa que temos que assumir é candidata ao título. Hoje, obrigatoriamente, tinha que nos ganhar. Nós fizemos o máximo que podíamos. Acho que os miúdos, tenho a certeza, os miúdos do Luanda City estão de parabéns. Grande joga, grande entrega, e depois sofremos o golo, mantiveram a calma, mantiveram a paciência, conseguiram trocar a bola, foram bons momentos do Luanda City, portanto, esses miúdos estão de parabéns. Esses miúdos, vocês daqui a pouco vão perguntar que o Luanda City vamos ter, mas o Luanda City temos tido desde esta segunda volta. O Ilhéte soma agora 51 pontos, igual número de pontos, com o primeiro classificado, o Petro de Luanda. O líder do Girabola, Petro de Luanda, empatou frente ao Cabo Escorpo no sábado. A partida aconteceu no estádio 11 de novembro. O Petro de Luanda empatou em casa frente ao Cabo Escorpo do Palanca, sem golos, no jogo da 22ª jornada do Girabola. Aos 14 minutos, os tricolores tiveram a primeira grande oportunidade de inaugurar o placar com o cabeceamento de Aparício, que passou por cima. Antes do intervalo, Julinho apareceu e chegou a mexer as redes, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Na segunda metade, os visitantes acordaram um pouco. O lateral, Baiala, correu do meio-campo até a área, fazendo um remate que permitiu a defesa de Hugo Marques. Aos 77 minutos, um touro sem chifre apareceu, mas quase furou a bola e não conseguiu mudar o rumo das coisas. No final, parecia combina, mas as duas equipas não conseguiam mexer as redes. Tentativas de um lado e do outro que não deram mesmo em nada e terminou com um ponto para cada lado. Beto Bianchi, treinador do Cabo Escorpo do Palanca, gostou do posicionamento dos seus pupilos por conseguirem tirar pontos ao líder. Praticamente neutralizamos dois corredores onde o Petro é muito perigoso, e com 10 também nós aguentamos até o final toda essa pressão do Petro, mas eu acho que os meus jogadores estão de parabéns pelo ponto conseguido diante de uma boa equipa que é o Petro. Vendo que nós preparamos durante a semana, a intensidade que os jogadores trabalharam, a gente estava muito confiante de levar alguma coisa positiva daqui. Do lado do Petro, o treinador Ricardo Cheu mostrou-se triste pelo comportamento do combinado adversário. Na segunda parte tivemos uma equipa, desde a primeira, mas na segunda parte mais evidente, uma equipa que veio claramente jogar para o ponto, que só queimou o tempo, sempre uma equipa a fazer antijogo, e portanto a equipa do antijogo ganhou um ponto. Tenho pena que às vezes o futebol tenha a perder com este tipo de situações, porque isto não valoriza nada o jogo. O Petro de Luanda somou 51 pontos e continua líder, ao passo que o Cabo Escorpo é o 11º colocado com 23 pontos nesta competição. 12h41, é momento para mais uma pausa. Voltamos daqui a instantes com outras matérias que marcam a atualidade. Até já. – 12h44, estamos de volta com outras matérias da atualidade. Professores que lecionam a disciplina de Educação Física e treinadores de escalão júnior receberam formação de como utilizar a pedagogia durante as aulas. A iniciativa é do Ministério da Juventude e Desportos, que pretende uniformizar as metodologias para orientar as aulas de Educação Física em Cabinda.
Os professores que trabalham com a disciplina de Educação Física estão a ser capacitados sobre as técnicas de orientação e do uso da pedagogia durante as aulas de Educação Física. A iniciativa é do Ministério da Juventude e Desportos, que pretende uniformizar as metodologias de lecionar as aulas de Educação Física ao nível da província. Nesta formação participam 48 professores que representam os 10 municípios da província de Cabinda. A avaliação é considerada positiva da parte dos professores que trabalham com esta disciplina. Tudo que é formação para um homem é porque nos sentimos muito mais preparados. E, aliás, essa formação veio mesmo a bom tempo, porque sabemos que nós hoje somos professores de Educação Física. Cá em Cabinda, muitos de nós, professores de Educação Física, não tivemos a formação específica como professores de Educação Física, porque nos tiraram, somos ex-praticantes, não é? Aquelas experiências que fomos tendo no momento em que estávamos na ativa como atletas, depois como treinador. Esses inputs aqui para nós é muito bem-vindo. O conhecimento que agora tenho não era o mesmo que eu tivera a entrar de cá. Agora sou uma professora um bocadinho mais diferente. Não posso dizer que cheguei a 100%, mas 90% cheguei até lá dos meus conhecimentos como professora e profissional na área. E digo que é uma mais-valia e parabenizo já a iniciativa. Estamos aqui a receber um conjunto de conteúdos que poderão nos facilitar para a fase futura podermos trabalhar melhor em prol do desporto. O secretário provincial da Juventude e Desportos disse que o objetivo da formação é estimular os professores a trabalharem com as comunidades com vista a ocupar os tempos livres dos meninos. Sim, nós estamos agora na primeira fase da formação dos monitores desportivos, formação essa que está a ser levada a cabo pelo Ministério da Juventude e Desporto, que tem como objetivo principal ou focal formar aqueles que vão formar os atletas nas suas zonas de circunscrição. Estão aqui presentes formadores dos 10 municípios da província de Cabinda e de todas as modalidades. O responsável destacou também os projetos que estão em carteira por parte da Secretaria, que passam pela massificação de algumas modalidades em algumas comunidades. Nós, em Cabinda, não vamos apenas focar naqueles desportos que nós entendemos como desportos de massas, futebol. Nós vamos também olhar aqueles desportos que, de certa forma, precisam ser revitalizados. Estamos a falar do atletismo, estamos a falar daquelas modalidades que, de certa forma, na nossa província sentimos que precisam ganhar uma outra roupagem, uma outra dinâmica. E nós estaremos aqui então para coordenar, elaborar projetos para massificar o desporto no seio das comunidades. Professores que lecionam a disciplina de Educação Física estão a ser capacitados sobre as metodologias de ensino e como ocupar os tempos livres dos meninos nos bairros. A administração do município do Talatona encerrou a jornada Março Mulher com chá de mulheres, evento que destacou os desafios da liderança feminina no mundo do trabalho, economia e finanças. A administração do município de Talatona encerrou com grande estilo a jornada Março Mulher, que promoveu o inspirador Chá das Mulheres. O evento teve como tema desafios da liderança feminina no mundo do trabalho, da economia e das finanças e proporcionou um espaço de reflexão e troca de experiências sobre o papel da mulher na sociedade. A sessão contou com a participação de 3 renomadas palestrantes que compartilharam as suas visões e experiências, ressaltando a importância da liderança feminina para o progresso econômico e social. Mel Chaves, apresentadora de televisão e empresária, referiu que apesar de vários papéis que uma mulher pode exercer, é importante manter o equilíbrio. Desde a gestão do lar, conciliar o trabalho com a família e conseguir também de alguma forma ter um tempo para nós, tempo de qualidade, que é muito importante em nós as mulheres também termos esse tempo para nós. Conseguir fazer aqui uma gestão boa desta agenda. Com a consciência que nem sempre vou conseguir fazer as coisas todas que me proponho a fazer, umas coisas vão ficar um bocadinho para trás, não é? Às vezes é termos esta consciência. Nós não somos super mulheres, nós temos que, ou melhor, nós temos esta consciência que podemos fazer muitas coisas, mas há momentos que nós vamos ter que acalmar, que abrandar, porque não dá para dar 100% a todos os sítios, a todas as áreas da vida, e isto é mentira.
Marisa dos Santos, psicóloga clínica, fez menção da necessidade das mulheres desenvolverem o autocuidado. É necessário que as mulheres adotem um equilíbrio, não é, entre aquilo que são as suas atividades profissionais, aquilo que são as suas tarefas domésticas, que é considerado o trabalho invisível muitas das vezes e um trabalho não remunerado, e as mulheres também olharem para a necessidade do autocuidado, né? Que é muito importante. Muitas das vezes nós cuidamos de todo mundo e esquecemos do cuidado de nós. O encontro contou com a presença de figuras como Olga André, diretora da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, e Sandra Batalha, administradora municipal do Talatona, que também destacaram o papel da mulher no trabalho. A mulher empoderada hoje, que vai à busca dos seus direitos para poder trabalhar, para poder ter igualdade de oportunidade que os homens. Ainda assim, isto não lhe absolve do papel de mãe, do papel de cuidadora, do papel de acompanhante daquelas todas as atividades do lar. Então, a mulher fica cansada, extremamente cansada. E a mulher precisa desse apoio, precisa desse carinho, precisa desse acompanhamento constante de todos os meses, não só no mês de março. Enfrento como mulher, obviamente, em termos de posicionamento, porque as mulheres precisam de provar 2 vezes mais o quanto valem, precisam de ter a liderança intangível, porque a liderança feminina é não contestada, mas ela é muito questionada. E ser líder, enquanto mulher, é não perder, portanto, a essência, não perder a sensibilidade e, ao mesmo tempo, não ter sensibilidade para tomar determinadas decisões. Sandra Batalha acrescentou ainda que, ao longo do mês de março, a administração do Talatona desenvolveu várias atividades ligadas às mulheres. Nós realizamos várias atividades e, obviamente, sempre com foco naquilo que foi determinado pela entidade ou pelo setor que trabalha com a mulher e com a família. Portanto, olhar pelas meninas e mulheres, olhar para os direitos, igualdade e empoderamento. E nós desenvolvemos várias ações, dentre a palestra Jango de Valores, e muito recentemente desenvolvemos, portanto, a Feira da Saúde, essencialmente aqui virada para a mulher, ao tema do cancro do colo do útero, que esteve em alta, que denominamos de Março Violeta. Portanto, uma feira da saúde que contou com a participação de entidades privadas, os nossos médicos, enfermeiros e vários profissionais de saúde do município de Talatona, e conseguimos atender e fazer o rastreio não só do cancro do colo do útero, mas também do cancro da mama. Momentos de descontração não faltaram ao som das músicas de Edna Mateia e Carque-Sumba. As mulheres vibraram e confraternizaram. Hoje Notícias termina aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Já a seguir tem Desporto na Rede para ver e logo mais o melhor do entretenimento a partir das 14 horas. Boa tarde. Fique em paz.